situações, né? Especialmente infecções por gram-positivos, né? Então, talvez que vocês encontrarem uma situação em que vocês entenderem que é um gram-positivo participando, é muito provável que a escolha vai ser algum beta-lactame. Eventualmente, várias infecções por gram-negativos também os beta-lactâmicos acabam sendo os escolhidos. E a história de preferir beta-lactâmico tem a ver, entre outras coisas, pelo fato de serem bactericidas, então dá muita segurança para a gente tratar. São drogas normalmente muito bem toleradas, então, tanto do ponto de vista oral quanto endovenoso, são poucos problemas. São drogas que a gente sempre tem uma apresentação oral e uma outra EV, assim, na maioria das vezes, então fica fácil de passar de um para o outro. Tem um perfil farmacodinâmico legal, quer dizer, são drogas que penetram bem em vários sítios, né? Tem uma outra exceção, claro, mas penetram bem, são seguras em criança, em gestante, acaba tendo um bom perfil também na disfunção renal, embora tenha que fazer correções. Então, assim, são drogas que a gente fica muito seguro em utilizar em várias situações. Então, acaba que vão ser de escolha mesmo. Beta-lactâmico, então, é penicilina, as penicilinas combinadas com inibidor de beta-lactamase, cefalosporina e carbapenêmico, né? O que vai mudar nesse espectro aqui é que quanto mais eu caminho em direção a carbapenêmico, passando por cefalosporinas, eu estou, na verdade, criando uma droga que é mais resistente à ação de beta-lactamase. Quanto mais complexa e efetiva for essa beta-lactamase, ou quanto mais selecionado for essa bactéria produtora de beta-lactamase, geralmente um gram-negativo, mais eu vou precisar escolher um beta-lactâmico mais elaborado também, né? Ou então eu vou associar um inibidor de beta-lactamase no meu tratamento. Esse espectro de ação que vai melhorando em relação ao gram-negativo, em relação ao gram-positivo, ele mantém de uma forma geral. Então, o carbapenêmico é tão efetivo para gram-positivo quanto penicilina, né? E não sei se vocês lembram que eu comentei que para gram-positivos, embora esse espectro de ação seja semelhante, a gente sempre vai preferir usar os beta-lactâmicos mais iniciais. Primeiro porque eu não quero usar uma coisa de espectro muito aumentada, que cefalosporina carbapenêmica acaba tendo um espectro muito aumentado para gram-negativo, não é o objetivo. E segundo que, embora a eficácia contra gram-positivo se mantenha na classe, ela é maior aqui na classe inicial, né? Eu não preciso. Aí são coisas que às vezes a gente confunde, eu quero frisar isso de novo, assim. Quando a gente fala que penicilina é mais efetiva para gram positivo do que cefalosporina, carbapenêmico, isso é uma verdade, né? Que a cefalosporina de primeira geração é mais efetiva contra carbapenêmico para gram positivo, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que um carbapenêmico não seja efetivo para tratar uma infecção, né? Então, se eu estiver usando meropenem, eu não preciso me preocupar em cobrir gram positivo, porque já está sendo coberto, né? Os beta-lactâmicos, vocês têm que lembrar que eles têm efeitos colaterais, os mais comuns e importantes são efeitos alérgicos, efeitos renais, na forma de nefrite, e efeitos neurológicos, que é a redução do limiar convulsivo. Quando eu for utilizar um beta-lactâmico com gram positivo, geralmente eu vou preferir os beta-lactâmicos iniciais, as penicilinas, né? Então, se for um estrepto, é a penicilina cristalina, podendo utilizar a ampicilina, ou cefalotina, ou mesmo a cefalexina. Se for um Staphylo aureus, do ponto de vista oral, nós vamos ter a amoxiclavulanato, ou a cefalexina. A droga de escolha é a oxacilina, posso usar a cefalotina, se for enterococo, só a ampicilina. Quer dizer, isso é só para reforçar tanto que gram positivo, a escolha sempre vai basear numa penicilina inicial. Eventualmente eu utilizo uma cefalosporina, né? Porque eu quero, por exemplo, é uma droga que vai ter no posto de saúde, ou porque é a droga que eu vou ter no hospital, enfim, esses tipos de coisa que vão me fazer essas escolhas, né? Agora, se eu for tratar um gram negativo, eu preciso acrescentar inibidor de beta-lactamase. Então, por isso que a gente tem amoxiclave, amsulbactam, ou então eu vou caminhar aqui na minha reta aqui, cadê? Dos beta-lactâmicos, para escolher cefalosporinas, né? Especialmente as de segunda e de terceira geração. A de terceira geração, ceftriaxona, é um antibiótico mais prescrito dentro de um hospital, né? Talvez seja o que vocês vão mais prescrever na vida. E lembrar, assim, que muitas vezes ele é prescrito de forma errada, né?
E para vocês não errarem, vamos lembrar o seguinte: ceftriaxona é sempre uma droga muito boa, eu vou sempre escolhê-la quando, na minha infecção, tiver participação de gram negativo. Caso contrário, eu não deveria escolher ceftriaxona, eu devo ter alguma opção melhor, né? Na prática, não é o que a gente vê acontecer, todo mundo passa ceftriaxona para tudo, e não à toa tem muita resistência acontecendo, né? Então lembre desse detalhe que é interessante: a ceftriaxona é um ótimo remédio, vamos utilizar para muita coisa, desde que essa coisa tenha gram negativo no meio, né? A de quarta geração em carbapenêmico são classes que nós vamos utilizar para gram-negativos mais selecionados, seja hospitalares ou de pacientes muito específicos da comunidade, né? Aqueles pacientes que a gente comentou que têm fatores de risco para bactérias resistentes, né? Beta-lactâmico, eles têm ação contra anaeróbio, especialmente se for anaeróbios gram-positivos, né? Então, nada de ficar acrescentando anaerobicida, assim, à torta e direito, para e pensa um pouco, né? Essa bactéria que eu estou tratando é um anaeróbio de que tipo? Anaeróbio positivo ou negativo, né? Se for anaeróbio positivo, é bem provável que qualquer penicilina resolva. Se for anaeróbio gram-negativo, eu preciso associar o inibidor de beta-lactamase, como contra qualquer gram-negativo, seja aeróbio ou anaeróbio, não interessa, né? Se eu for utilizar beta-lactam tipo cefalosporina, aí, para saber qual vou usar contra anaeróbio, eu preciso ter uma noção maior, né? A única que vai pegar anaeróbio das cefalosporinas é a cefoxitina, que é de segunda geração, que a gente nem usa mais. Assim, eventualmente vocês vão ver em alguns guidelines indicação de profilaxia cirúrgica, justamente porque ela pega muito anaeróbio. Então, ela é uma boa droga, por exemplo, para a profilaxia da apendicite, né? Assim, mas a gente nem usa muito mais, não. Ela tem muito relação com desenvolvimento de resistência. Então, eu nem dei muita bola para ela na nossa discussão. Mas o fato, para vocês lembrarem, quando eu estiver utilizando cefalosporinas e a minha infecção tiver um anaeróbio, é bem provável que aí sim eu precisa acrescentar alguma coisa para ele. Por isso que, por exemplo, numa profilaxia de apendicite, que é comum utilizar cefalotina, que é uma cefalosporina, né, de primeira geração. Então, bom, se ela é de primeira, ela vai pegar muito bem gram positivo, porque beta-lactâmica é isso que eles fazem na vida. E por que eu estou pegando gram positivo nessa história? Porque uma das bactérias que vai causar infecção cirúrgica na apendicectomia é as bactérias que vivem na pele. E a gente viu lá atrás, está na pele, gram positivo, né? Então, por isso que tem isso daí. No entanto, quando eu abri o lumen intestinal, né, para fazer a apendicectomia, eu acabo colocando em risco a contaminação da ferida cirúrgica com germes que vivem no lume intestinal. E quem vive lá dentro? Vive gram-negativos e vários gram-negativos anaeróbios. Bom, a cefalotina é uma cefalosporina, ela não vai cobrir isso bem, né? Esses anaeróbios. Então a gente acrescenta metronidazol. Por isso que a profilaxia é feita com cefalotina mais metronidazol, né? Bom, Renato, se eu quisesse utilizar um beta-lactâmico inicial, já que você disse que eles são melhores para anaeróbios, então eu poderia, em vez de fazer cefalotina e metronidazol, fazer, por exemplo, ampicilina sulbactam, sozinho. E é uma ótima profilaxia, por exemplo, para infecção cirúrgica, né? Então, é desse jeito que a gente vai fazendo essas escolhas, né? Lembrar que nenhum beta-lactâmico atua contra intracelulares. Até então, a gente não entrou nessa parada aqui, né? Então, os intracelulares, por exemplo, que tem importância para a gente na prática, né? Os que causam pneumonia comunitária, micoplasma, clamídia, clamidofila, legionela, são germes causadores de pneumonias comunitárias, né? Então, é por isso que a gente precisa acrescentar, caso meu tratamento eu vá fazer com beta-lactâmico, eu precisaria acrescentar algum agente contra intracelulares, que a gente vai aprender alguns aí daqui a pouco. E claro, a gente tem que lembrar que beta-lactâmico é ótimo, resolve muita coisa, mas eventualmente eu preciso de outras opções. Porque, por exemplo, o meu paciente é alérgico, ou porque eu estou achando que a minha bactéria é resistente a beta-lactâmico, às vezes é um gram positivo que alterou o PBP, aí não adianta usar beta-lactâmico nenhum, né? Ou às vezes por questões econômicas, comodidade terapêutica, enfim, eu sempre tenho que ter outras opções disponíveis. Então, antes de falar das outras opções, só agora situando e terminando aqui esse resuminho, na prática clínica, quando a gente pensa em beta-lactâmico, só para mostrar para vocês o tanto que a gente quase sempre usa beta-lactâmico, e na maioria das vezes, né?
Se a gente for, por exemplo, tratar a infecção de via aérea superior, sinusite e otite, o que é a bactéria que causa isso? Bom, geralmente, estrepto e hemófilos. Quer dizer, eu tenho aqui um gram positivo e tenho um gram negativo. Se eu tenho gram negativo na parada, e vou escolher um beta-lactâmico, ele vai ter que vir com inibidor de beta-lactamase associado. Então, quando eu estou tratando uma otite, numa criança, por exemplo, eu não sei se é o hemófilo, se é o estrepto, né? Então, por via das dúvidas, eu vou dar uma droga. Geralmente a gente vai tratar parenteral, né? Essas infecções são bem leves. Eu vou utilizar uma droga oral que vai cobrir bem os dois germes, né? E quando tem gram negativo, sempre associar inibidor de beta-lactamase. Ah, mas é uma faringomidalite. Bom, aí já é o estrepto beta-hemolítico do grupo A, é um gram positivo, tranquilo, só amoxicilina, né? Aí eu tenho opções parenterais. O bezetacil seria a droga de escolha, né? Dose única. Pneumonia comunitária, hemófilo estrepto, mesma história oral. Mas se eu for internar um paciente, eu posso utilizar Sulbactam, que seria venoso, ou fazer aqui uma cef de terceiro. Então veja bem, quando eu escolho fazer uma cefalosporina para uma infecção, é porque essa infecção tem algum gram negativo, né? Então, a cef de terceiro é uma ótima opção para isso. Eu não escolheria, por exemplo, uma cef de primeiro. Eu já escolheria uma de terceira geração, né? Ou então, penicilina com inibidor de beta-lactamase. E para vocês entenderem, se eu estou tratando de pneumonia comunitária, porém é um paciente que tem fatores de risco para germes resistentes, né? Lembra lá, imunossuprimido, diabético, usa corticóide, veio da prisão. Então começa a preocupar com outros agentes além desses aqui. Eles também são os principais causadores, mas começa a aparecer outros agentes. Por exemplo, pseudomonas é um agente muito importante nessas pneumonias aí por germes mais resistentes, ou seja, de pacientes que foram selecionados, né? Aí, eventualmente, eu já não vou utilizar mais esse esquema, já vou pensar nas cefalosporinas mais adiantadas, né? Por exemplo, cefepime, ou mesmo uma penicilina que seja mais específica, que é a piperacilina. A gente comentou, a piperacilina é uma penicilina que tem uma ação muito boa para pseudomonas. Então, eu vou sempre separá-la quando o meu caso for um paciente com fator de risco para bactéria resistente, né? Especialmente a pseudomonas. A pneumonia já aconteceu dentro do hospital, aí a Pseudomonas continua sendo, né, uma bactéria importante, por isso que aqui piperacilina e cefepime é uma droga boa para pacientes com pneumonia hospitalares. Se for uma pneumonia hospitalar de paciente entubado em ventilação mecânica, especialmente em ventilação mecânica mais prolongada, é muito provável que a gente vai utilizar agora o beta-lactâmico do tipo carbapenêmico. Então, ele começa a aparecer para a gente na prática clínica em pacientes muito selecionados, né? É alguém que está lá no hospital e, além disso, está lá em ventilação mecânica, por exemplo, né? Infecções urinárias, também se for parar a pensar em comunitário hospitalar, a coisa vai mudar, né? Se for comunitária, é um gram negativo tranquilo como E. coli. Amoxiclave, seria uma droga oral boa. Se eu for fazer parenteral porque internou, aí eu faço o correspondente dela, Campsobactam, ou já pulo por uma cef de terceiro. Se for meter no hospital, aí eu já preciso preocupar com gram-negativos mais selecionados, né? Então, aí eu começo a vir a piperacilina, ou cefepime, o carbapenêmico. Infecção de pele subcutânea, geralmente são gram-positivos que a gente conhece bem, seja o estrepto grupo A, o mesmo da faringomidalite, ou o Staphylo aureus, né? Geralmente é um dos dois. Aí tem os seus fatores para isso, né? Se é infecção de solução de quantidade da pele, ou espontânea, enfim. Aí, como é gram positivo, eu fico tranquilo de utilizar penicilinas e cef de primeira geração. Então vem amox clavulanato, e nesse caso vem porque o estáfilo precisaria do clavulanato, né? Ou a cefalexina, que é a cef de primeira. Geralmente a gente utiliza muito cefalexina ambulatorial, é mais barato que a amoxiclave. Mas ela é uma tomada mais chata, né, de 6 em 6 horas. Então é legal vocês terem opções, né? Às vezes o paciente, olha, eu prefiro comprar uma droga que eu vou tomar menos vezes ao dia. Beleza, amoxiclave de 12 em 12, né? Você internou o teu paciente, o raciocínio continua o mesmo. Você está internando geralmente porque ele talvez não tenha condição de comprar, ou porque você quer dar uma droga endovenosa, que é um paciente de risco, enfim. Mas as bactérias continuam sendo as mesmas, né? E aí a gente vai pensar nessas aqui parenteral. Então, cef de primeira parenteral é a cefalotina. E se o meu agente for o estáfilo, porque é uma celulite pós-trauma, por exemplo, eu já caio de cara na oxacilina, que é uma penicilina típica para o estáfilo.
Se a minha infecção de pele subcutânea já tiver a ver com mordedura de animal, aí já mudou, já não é esses bichos mais, ou pelo menos não são só eles. Começa a aparecer muito gram negativo na história. E muito gram negativo é anaeróbio, então tem que mudar a história. Tem gram negativo, eu acrescento inibidor de beta-lactamase. Né? Se eu tivesse, eu poderia colocar aqui um carbapenêmico em alguma situação, assim, né? Mas geralmente a gente vai sempre escolher o mais ajustado para aquilo, né? E mais um exemplo aqui, meningites, assim, que também tem variações, né? A meningite comunitária, estrepto e hemófilos e meningo. Então eu tenho aqui gram positivo, gram negativo, gram negativo. Não tem nada oral, nunca vou tratar meningite oral. A droga de escolha é ceftriaxona. É a droga de escolha para a gente aqui no Brasil, né? É uma cef de terceira que vai ser sempre utilizada quando tiver possibilidade de ter um gram negativo na história. Lembrando que ela cobre muito bem gram positivos, como qualquer cefalosporina, né? Agora, a meningite que foi no idoso, a gente comentou, né? Aumenta a possibilidade de ter um agente aqui, que é a listéria, que é aquele bicho que só responde à ampicilina. Então você pega a ceftriaxona e acrescenta ampicilina nela, tranquilamente. Neonatal é a mesma história, parece muito a listéria, então vai ter ampicilina aqui. Então, assim, isso aqui a grosso modo, o que a gente vê muito no hospital, para internação, tratamento de infecção, né? Eventualmente algumas situações também comunitárias. Então, beta-lactâmicos, vocês veem, estão presentes em tudo. O que eu quero que vocês saibam fazer e aprendam, é por isso que eu estou insistindo nessa coisa, é saber escolher bem entre eles, né? E não simplesmente passar ceftriaxona para todo mundo. É saber escolher qual beta-lactâmico é melhor. É só parar e pensar um pouco, assim, né? Bom, mas eu preciso ter opções além de beta-lactâmico. Então, hoje eu vou falar rapidamente, hoje a aula é bem mais rápida, de outras classes que a gente utiliza para beta-lactâmico, né? Uma classe muito importante, que a gente vai usar muito na prática, que é a classe das lincosamidas, cujo único representante para a gente é a clindamicina. É o único representante atual dessa classe. Então, é o único que você precisa saber. A clinda é um antimicrobiano bacteriostático, ele age na síntese proteica, ele até age no mesmo local que outros antibióticos importantes para a gente, como os macrolídeos e o clonofenicol. Isso significa o seguinte, você não precisa gravar isso exatamente, mas você tem que gravar o seguinte, toda vez que vocês forem associar medicamento, antibiótico, né? Lembra que você deve sempre ter uma noção, nem que você vá lá na hora e procura, mas você tem que ter uma noção se onde que o seu antibiótico atua, né? Beta-lactâmico a gente sempre lembra que é a parede celular, fica um pouco mais simples. As outras classes são as que a gente mais esquece na prática, né? Onde é que atua isso mesmo? Então, sim, o que eu quero que vocês saibam, na verdade, para não fazer associação equivocada, é quando vocês forem associar medicamento, e às vezes na prática clínica a gente precisa fazer isso, vocês têm algum cuidado de não associar medicamentos que atuam no mesmo sítio. Supostamente, se eu tenho duas drogas que vão atuar no mesmo sítio, elas vão competir por esse sítio, né? E a gente vê na prática muito erro sobre isso, quando a gente está fazendo auditoria antimicrobiana. Associar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, né? A azitromicina com clinda. É uma associação que pode fazer sentido para alguém que está prescrevendo, né? Porque não parou para pensar que são duas drogas que atuam no mesmo local, né? Então, só lembrar de checar na hora quando você associa, né? Bacteriostática clinda. Esse é um dado importante que eu falei para vocês na primeira aula, né? No sentido de que eu tenho que saber se a minha droga é uma droga segura e confiável em pacientes graves. Supostamente, bacteriostáticos não seriam as opções em pacientes graves, né? A não ser se tem algum detalhe específico, até tem e nós vamos aprender aqui. Mas, via de regra, eu não escolheria clinda num paciente grave por conta disso, né? Porque ela não é bactericida. Bom, o que a clinda atua? Ela atua contra bactérias gram-positivas, sejam elas aeróbias ou anaeróbias. Então, essa é uma grande é uma droga que a gente utiliza muitas vezes porque ela tem esse espectro um pouco aumentado, né? Ela pega já anaeróbio de cara também. E ela atua contra alguns gram-negativos anaeróbios. Mas ela não atua, e essa frase é fundamental, vocês têm que lembrar disso, ela não atua contra gram-negativos aeróbios. Então, isso também mostrando para vocês o tanto que é importante vocês habituarem no raciocínio clínico a sempre pensar, essa bactéria é positiva ou negativa? Ela é aeróbia ou anaeróbia? Vocês têm que chegar nesse refinamento, assim, né?
E a clinda, por exemplo, ela não pega gram-negativo aeróbio. Por exemplo, E. coli, gram-negativo de infecção urinária. Eu não vou tratar nunca uma infecção urinária com clindamicina, né? Agora, ela pega gram-negativo que é anaeróbio, por exemplo, os que vivem na boca. Então, infecções da boca, por exemplo, seja uma gengivite necrotizante, seja uma infecção dentária, fez uma extração de dente, infectou, seja infecção causada por mordedura humana, tá lá brigando, bateu na cara e o dente cortou a mão, essa mão infectou. Como é que eu posso tratar isso? Bom, Clinda é uma ótima droga. Ela pega muito bem os positivos que vão estar na pele, né, no caso de uma infecção dessa na pele, e também pega os gram-negativos anaeróbios que estão dentro da boca, que podem ter o causador dessa infecção na mão, né? Então, muitas vezes vocês vão ver no local de consultando num guia de tratamento a Clinda como droga única numa situação como essa. Isso por conta disso, porque ela atua bem contra positivo, seja aeróbio ou anaeróbio, e é negativo só anaeróbio. Isso significa, obviamente, que se a minha infecção tiver um gram-negativo aeróbio e eu quiser usar clinda, porque tem também um gram-positivo lá dentro, eu sou obrigado a fazer uma associação, porque vai ficar descoberta uma bactéria aí, né? Então, a gente tem um exemplo disso, muito comum na prática, por exemplo. Aqui, ó, infecção de ferida crônica do tipo pé diabético. Ferida crônica, né, eu vou ter lá, como a gente estudou um pouquinho, informação de biofilme. O biofilme, por sua vez, ele acaba favorecendo não só o aparecimento de bactérias mais resistentes, né, a depender daquele paciente, como também ele favorece várias bactérias ali dentro em sinergismo. Então, não raro, a ferida crônica do pé diabético é tipicamente polimicrobiana. Eu tenho lá dentro gram-positivos clássicos e típicos da pele, né? Como Staphylo aureus, por exemplo, Streptobeta-hemolítico, e eu começo a ter gram-negativo ali dentro, eu começo a ter alguns positivos anaeróbios, alguns negativos anaeróbios, ou seja, bactérias que encontraram uma condição adequada para proliferar. E elas começam a atuar em sinergismo. E é muito comum o paciente com ferida pé diabético, às vezes, passar por um curso de vários antimicrobianos, porque por um erro muito comum na prática, de tentativa e erro, né? Então, dá uma droga, vê se funciona, né? Mas no fundo a gente tem que fazer o quê? Parar e pensar. O que eu quero tratar aqui? Bom, é uma flora polimicrobiana. O que eu vou escolher? Ok, se eu quiser escolher clindamicina, tem coisa que ela não vai cobrir, como os gram-negativos aeróbios que podem estar nessa ferida. Então, eu vou ter que associar a clinda com alguma coisa. Então, é muito comum dentro do hospital um cirurgião vascular fazer, por exemplo, cipro mais clinda. Então, cipro está entrando nessa história, ciprofloxacin, para tratar os gram-negativos aeróbios. E nós vamos aprender daqui a pouco as drogas contra os gram-negativos aeróbios, né? Então, eventualmente, a clinda você vai ter que associá-la, porque ela não vai cobrir tudo, né? A clinda é muito lembrada como um anaerobicida, né, de forma geral, assim. Muita gente associa clinda, sem parar para pensar, mas pensando assim, eu quero alguma coisa contra anaeróbio. Pá, clinda. De fato, clinda é muito bom para anaeróbios, tanto positivos quanto gram-negativos. Então, isso é um pensamento correto, vamos falar assim. Então, ela é utilizada como anaerobicida muitas vezes. Mas a principal indicação dela é geralmente infecção do gram positivo, né, que eu não estou usando beta-lactâmico. Então, por exemplo, tratamento de infecção de pele subcutânea. Então, os mesmos celulite, erisipela, piomiosite, impetigo, quer dizer, as mesmas infecções de pele subcutânea que eu escolheria um beta-lactâmico e por algum motivo eu não estou escolhendo, por exemplo, alergia, a clinda é um substituto natural para isso, né? Não é o único, mas é um substituto muito natural. Lá no hospital, aí no hospital municipal, a gente utiliza com muita frequência para tratamento de celulite erisipela, né? Em algumas situações assim. Se eu estiver escolhendo a clinda para tratamento de erisipela ou qualquer outra infecção de pele subcutânea dessa natureza, eu tenho que lembrar que a clinda vai me dar a cobertura de tudo que eu preciso ali naquela situação, porque geralmente pele subcutânea é gram positivo, né? Geralmente aeróbio. Então a clinda me resolve o problema, não preciso preocupar em associar, né?
Agora, às vezes, a infecção de pele subcutânea ela é super grave, por exemplo, facete necrotizante. É uma infecção que muitas vezes é polimicrobiana, mas muitas vezes ela é monobacteriana, especialmente pelo estrepto. O mesmo estrepto lá, beta-hemolítico do grupo A, ele acaba encontrando uma facilidade para proliferar mais e começa a produzir toxina. Então o paciente chega grave no hospital, ele chega séptico e a infecção de pele subcutânea é uma forma importante, né? Então tem necrose associada, às vezes tem até gás e tal. Bom, é claro, esse paciente, eu não vou escolher clindamicina para ele, porque essa infecção está muito grave, e clinda é bacteriostática, ponto. Então, não está me servindo para isso. No entanto, a clinda, ela é um inibidor de síntese proteica, e essas infecções pelo estrépito, ou pelo estáfilo, né, pelo estrépito de pele, muitas vezes geram produção de toxina. Eu comentei lá na discussão sobre o Staphylo aureus que o Staphylo, inclusive, tem várias síndromes causadas por toxinas, né? A síndrome da pele escaldada, por exemplo, a síndrome do choque tóxico e tal. O estrepto também tem algumas, e a facete necrotizante pode vir também dentro desse contexto, ou seja, um paciente grave. A gente pressupõe que ele está com toxina sendo liberada, por isso que ele está grave. Bom, a Clinda, ela é inibidor de síntese proteica, então ela pode ser uma ferramenta super útil nessa situação. Só que não sozinho. Então, o que a gente faz? A gente pega um beta-lactâmico, que é um bactericida, e que vai tratar muito bem os gram-positivos, e associa a ele uma Clinda. E nessa circunstância, então, muito guideline que vocês vão ler, vai estar lá, se for facete necrotizante, outras infecções necrotizantes de pele, com um paciente grave, especialmente, é recomendado um beta-lactâmico com clindamicina. Esse beta-lactâmico poderia ser um beta-lactâmico específico daquela bactéria, né? Então, por exemplo, se eu já souber que a bactéria é um Streptococcus, o meu beta-lactâmico mais específico seria a penicilina cristalina. Se eu souber que a minha bactéria é um Staphylo aureus, a minha penicilina mais específica é a oxacilina. Então, poderia ser penicilina cristalina mais clinda, tem essa combinação em muito guide de facete necrotizante, poderia ser oxacilina mais clinda. Muitas vezes eu não sei qual bactéria é. Eu suponho que é um gram-positivo aeróbio, streptostar, mas eu não sei exatamente. Estou esperando a cultura chegar. Então eu posso ficar um pouco assim, com medo de selecionar penicilina ou oxacilina. Então eu posso utilizar, por exemplo, uma CEF de primeira geração, porque ela vai pegar os dois. Então eu poderia fazer cefalotina mais clindamicina. É uma ótima droga numa situação como essa aqui, né? E a clindamicina está entrando nessa história porque eu estou querendo fazer essa ação contra a toxina. Ao inibir a síntese proteica da bactéria, ou seja, ao ser bacteriostático, ela acaba inibindo a síntese da toxina, que está causando um quadro toxêmico grave no meu paciente. Então a clínica está entrando nessa circunstância, né? Ela não está entrando para cobrir anaeróbio, ela está entrando para diminuir a produção de toxina. Então ela tem essa função, eu estou colocando aqui, porque ela talvez seja uma das mais importantes na prática para vocês usarem a clindamicina. Então, além de utilizar como droga única a infecção de pele subcutânea, vocês também podem utilizá-la como droga combinada nas mesmas infecções, porém graves, né? Com elementos de gravidade. E ela é combinada para isso, para inibir toxina. Tá? Lembrem disso. Se por um acaso a minha infecção de pele subcutânea, um facete necrotizante, está lá para um paciente grave, e eu tiver algum motivo para acreditar que tem gram negativo envolvido naquela história, em vez de fazer uma cefalotina, que seria de primeira, eu já faria uma ceftriaxona. Então, com clindamicina. Então, veja bem, você vai combinando os beta-lactâmicos com a clinda, de acordo com qual bactéria você está imaginando que está ali no meio. Né? E você caminha os beta-lactâmicos e mantém a associação com a clinda, nessas infecções graves aqui. Clinda, então, ela é muito importante também para tratamento do Staphylo aureus. E o Staphylo, aquele aureus que eu comentei na aula passada, lembre aí um pouquinho, vamos recapitular. O Staphylo aureus, ele como qualquer gram positivo, ele pode fazer alterações do sítio de ligação da penicilina, né, do beta-lactâmico. Então ele altera as PBPs dele, né, as proteínas de ligação da penicilina.
Ao fazer isso, o beta-lactâmico não atua mais. Então, eu começo a ter os Staphylo aureus resistentes, né? E existe um termo que desse Staphylo aureus que é o MARSA, Staphylo aureus resistente à meticilina. Eu tenho um MARSA que aparece dentro da comunidade, pacientes que têm fatores de risco para isso, e tem um MARSA que aparece dentro do hospital. Então, eu tenho o CA-MARSA, né? Esse CA vem de adquirido na comunidade, CA Marsa, e tem o H Marsa, que é o Marsa adquirido no hospital. O que a gente comentou na aula anterior é que o CA Marsa, diferente do H Marsa, ele, embora não seja sensível a nenhum beta-lactâmico, assim como o H Marsa, ele é sensível a algumas outras classes de antimicrobiano. Uma dessas classes é a clinda. Então, a clindamicina é um ótimo medicamento para o estáfilo resistente da comunidade. Então, significa que ele não valeria para o estáfilo resistente do hospital, para o MARS hospitalar, mas da comunidade sim. Então, um paciente bem selecionado é um paciente que vem com uma ferida crônica, não diabético, por exemplo, uma ferida crônica e ele é um presidiário, né? Às vezes está lá numa situação daquelas que eles vivem e é uma ferida que está lá sendo tratada várias vezes, não deu muito certo, esse fulano acaba indo parar no hospital para ser avaliado e você vai pensar ou não se você vai interná-lo para um tratamento. Quando você vai considerar o tratamento dele, e é uma infecção crônica de pele, você já começa a pensar, bom, esse germe de pele que eu conheço bem, que é o Staphylo aureus streptobeta-hemolítico grupo A, mudou um pouco, porque esse cara vem lá do presídio. Esse cara, além disso, já fez alguns tratamentos lá dentro do presídio. Então é claro que eu selecionei bactérias diferentes aí. Quais bactérias? Bom, uma das possíveis, e que eu vou tentar cobrir porque ela é possível, é o C-Amasa. Então, esse nego vai tomar uma clindamicina no seu esquema, por exemplo. Pode ser que você vai associar alguma outra coisa ou não. Se você estiver preocupado com gram negativo, aeróbio, você vai ter que associar alguma outra coisa. Mas se você não estiver preocupado com isso, possivelmente você não deveria, tá? A clinda sozinha seria uma droga interessante. Nesse caso do paciente que veio do presídio, talvez seja uma opção melhor para você escolher de cara do que tentar um beta-lactâmico. Porque esse cara já tem fator de risco para ter um CA-MARSA lá no meio. Então, eu não deveria começar com beta-lactâmico, como eu faria em outras circunstâncias. Já vou começar com uma clinda, por exemplo, né? A clinda, por ser uma droga que a gente pensa muito no Staphylo aureus, né? A osteomielítica é uma infecção que é causada pelo Staphylo aureus. Na maioria das vezes, a clinda é uma ótima opção, especialmente porque ela penetra muito bem no osso. Então, tem uma vantagem legal da clinda que é na alta do paciente, às vezes, porque osteomielite, o tratamento às vezes é prolongado, né? 6 semanas, por exemplo. Aí ele está lá internado, ficou algum tempo internado fazendo endovenoso, qualquer coisa boa para o estáfilo endovenoso, possivelmente um beta-lactâmico, né, que é o que a gente sempre escolhe, e aí ele vai embora para casa. Eu quero fazer uma outra droga para ele que penetre bem no osso, que seja bom para o estáfilo. Aí entra a clinda. Então, é uma droga que a gente sempre lembra dela também nas osteomielites, de forma geral. Ela, inclusive, é uma droga que penetra muito bem os diversos sítios no organismo, menos o sistema nervoso central. Então, a gente não usa ela em infecção do sistema nervoso central, com exceção da neurotóxico. Ela é uma, tipo, a terceira opção na linha de uso de neurotoxoplasmose. Às vezes o paciente é alérgico à sulfa, né, que é a droga de escolha, a gente tem lá a clínica uma opção. E, bom, Renato, mas ela não atua no sistema nervoso central. Na verdade, ela penetra muito pouco. Mas para o toxoplasma, o pouco que ela penetra é suficiente. Então, a gente utiliza. Mas eu não utilizaria a clínica numa infecção do sistema nervoso central de outra natureza, por exemplo, meningite, abscesso. Isso a gente não vai fazer, porque ela não vai atuar contra bactérias lá. No entanto, ela atua bem no sistema nervoso central contra protozoários. Então, tanto o toxoplasma quanto a malária, a gente usa clinda em algumas circunstâncias, né? Se eu tiver malária cerebral, por exemplo, eu utilizo clinda, né? Seria uma droga até de escolha no esquema lá. Então, de forma geral, essas são situações que a gente vai utilizar a clinda, né? Quer dizer, eu vou pensar na clinda quando o beta-lactâmico não é uma possibilidade para mim, por algum motivo que seja. Aí a clinda, eu vou pensar nela se minha infecção for por um gram positivo, né? Ou um gram negativo que seja anaeróbio, tá? Isso vocês têm que lembrar, porque é isso que vai fazer você escolher certo ou errado lá na hora.
A clínica tem a vantagem de ser muito segura em pacientes com disfunção renal, geralmente não tem que fazer ajuste, é seguro na gravidez, na amamentação. Eu só tenho que ter cautela na clínica com pacientes com doença hepática, especialmente doença hepática ativa. Então, claro, na insuficiência hepática, ele tem que fazer correção de dose. O que você tem que lembrar só que, assim, que clínica é seguro para utilizar sempre, menos no hepatopata, que aí pronto, você resolve o problema. A clínica pode ser utilizada em crianças sem problema, inclusive tem apresentação oral, tem solução, né, oral, tem apresentação EV, então ela é uma droga que também tem essa vantagem de você fazer EV no hospital e mandar para casa com oral, né. O problema dela, em relação a isso eu não coloquei aqui, porque ela é um pouco cara, com medicação oral. E outro problema é que, como ela é tempo dependente, a posologia não é muito interessante. Ou é de 6 em 6 ou é de 8 em 8. Então acaba que entre clinda e cefalexina, que seria a cef primeiro oral, acaba que a gente vai utilizar a cefalexina quase sempre, né? A não ser que seja osteomielítica. Eu preciso de uma droga que penetre muito bem o osso. E a clinda vai fazer isso melhor do que a cefalexina. Mas caso contrário, vai ser a cefalexina, porque é bem mais barata, embora seja de 6 em 6 também, né? Mas é bom saber que é sempre uma opção. Problemas da clínica. Então, primeiro é a questão hepática, que pode alterar a função hepatocelular. Então, eu tenho elevação de transaminase, eu posso ter icterícia clínica com a utilização dela. Aí, se isso acontecer, eu tenho que ver lá o limite, né? Existe um limite tolerável. Via de regra, tolera-se elevação em 5 vezes, aquele padrão ali de transaminase. Pode alterar as células sanguíneas, principalmente neutrófilo e plaqueta. A clínica tem que ter cuidado na hora de infundir, ver, não pode infundir rápido, é sempre bem diluído e devagar, né? Infusão lenta. E o principal da clínica que você tem que saber, que é o que ela é mais famosa por isso, né? A chamada colite pseudomembranosa. A colite pseudomembranosa é uma infecção causada por uma espécie de clostridium, né, que é um gram positivo anaeróbio. O Clostridium difficile, que é o causador dessa doença, ele é uma bactéria que pode viver nas pessoas normalmente, mas geralmente ele é uma bactéria selecionada. Ele vive em pessoas que tomaram antibiótico ou que internaram no hospital, na maioria das vezes. E o Clostridium, a depender da situação que ele está lá dentro do intestino, por exemplo, se ele está ali, porém com várias outras bactérias ao redor competindo com ele, geralmente ele vai ficar lá de boa. Então, mesmo que uma pessoa da comunidade tenha um Clostridium difficile, na maioria das vezes ele não apresenta a colite pseudomembranosa. No entanto, a pessoa que está lá dentro do hospital, invadido, utilizando antibiótico, a gente sabe que esses fatores começam a favorecer a permanência de outras bactérias, especialmente as bactérias com genes de resistência. Então, essas bactérias começam a ficar no paciente e o Clostridium difficile acaba entrando nesse ritmo, né? Então, aquela flora intestinal começa a mudar, o Clostridium difficile está ali presente e começa a ter uma condição de pouca competição para ele, e ele começa a multiplicar e invadir tecidos, ou seja, a mucosa intestinal. Isso está acontecendo, o paciente está internado, porque ele está tomando antibiótico e outras coisas. Bom, então esse paciente internado começa a apresentar diarreia durante a internação. Uma coisa que você já deve estar careca de ter visto na vida no paciente internado. O paciente internado com diarreia, a gente sempre pensa, ih, comeu alguma coisa. Alguém trouxe alguma coisa para o senhor comer? Será que foi no hospital? Falar que foi aqui do hospital mesmo? Então a gente começa a investigar um pouco. Às vezes outros pacientes estão com diarreia, você pode começar a pensar que é da comida do hospitalar, às vezes é só o fulano, então às vezes é uma coisa que trouxe de fora. No entanto, você sempre tem que lembrar que pode ser essa doença chamada colite pseudomembranosa, porque ela pode ser muito grave. Então, se o paciente estiver tomando qualquer antibiótico, ele pode desenvolver isso, especialmente a clínica. Então, lembrar muito disso. O paciente está tomando um clínico, começa a fazer diarreia, vocês têm que ligar a antena na hora, assim, né? Essa diarreia pode ser super variável, desde diarreias tranquilas até diarreias com mega colon tóxico, que é uma das coisas mais graves que a gente pode imaginar para um paciente internado no hospital, né? Então, assim, aquela diarreia que o paciente começa a ficar com um estado geral ruim. Então, a diarreia vem com febre, com uma distensão abdominal, com um mal-estar importante, com sinais de sepse.
Então, esse paciente tem a forma mais grave da colite pseudomembranosa. O que eu preciso fazer? Senão ele vai morrer na tua cara. Você tem que suspender o antibiótico que estiver tomando e tratar a colite pseudomembranosa. Ela é tratada com duas drogas apenas. Ou metronidazol, que é uma droga meia boca para tratar a colite, mas ela serve bem, ou seja, para esses quadros leves eu vou fazer o metro, né? Ou vancomicina, que a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Então, nos quadros graves é vanco. Essa vanco não é endovenosa, que é a vanco que a gente utiliza sempre, é a vanco oral. Fazer endovenosa não vai tratar a colite pseudomembranosa, eu preciso realmente fazer oral para o meu paciente. Então, na prática, paciente internado com diarreia, observe bem o que está acontecendo, tenta chegar a uma conclusão. Lembre que pode ser a colite, que ela pode piorar muito se você não fizer alguma coisa, né? E se você apostar que é uma doença causada pelo uso de antimicrobiano, que é a colite, suspenda antimicrobiano e dê uma tratada ali com metro, ou se o paciente já estiver grave, com uma comicina oral, tá? Mas lembre que não é só na clínica que ela aparece, tá, ok? Com vários outros antimicrobianos, embora a clínica seja o mais famoso. Então, assim, dos antibióticos para tratar gram-positivos aeróbios e anaeróbios, a clinda é um muito comum, importante, precisa aprenderem, tá? Quando não for usar um beta-lactano. Bom, outro antibiótico muito importante para tratar os gram-positivos são os glicopeptídeos, que aí vai entrar a vancomicina como exemplar para a gente, assim. Existem outros componentes, a tecoplanina, mas a gente não tem muito na prática aí em Santarém. Eu prefiro que vocês aprendam bem a vancomicina. E a vancomicina tem vários detalhes importantes dela. Mas o primeiro está aqui nesse slide. A vancomicina é uma droga para gram-positivo. E ela é uma droga para gram-positivo, especialmente um gram-positivo mais selecionado, né? Bom, então, o que é a vancomicina? Ela é um antibiótico bactericida, que ela inibe a síntese da parede celular, igualzinho o beta-lactâmico faz. Porém, ela atua em locais diferentes do beta-lactâmico. Então, aquele gram-positivo que alterou o sítio de ligação do beta-lactâmico, ele vai ser sensível à vancomicina, possivelmente. E, inclusive, a vanco vai entrar nessa circunstância, quando o meu gram-positivo for resistente ao beta-lactâmico, né? Que o mais comum na prática é o MARSA. Então, a vancomicina a gente utiliza na nossa prática clínica quase 100% das vezes por conta do MARSA, especialmente do MARSA hospitalar. Por que isso? Porque o MARSA comunitário, eu tenho opções terapêuticas, a clinda é uma delas, como eu comentei. Já o MARSA hospitalar não existe opção, é apenas a vancomicina, né? Eu digo atualmente. A vancomicina, então, ela é bactericida, então é uma droga segura, infecções graves. Ela não é bactericida por enterococo, é aquele bicho que eu falei para vocês que é difícil pra caramba, né? Mas lembre que para o que vocês precisam utilizar, que é o que a gente utiliza na prática, que é para o MARSA, ela é bactericida. E ela é tempo dependente também, isso é importante, a gente vai ver isso ali na frente. Bom, ela vai pegar bactérias gram-positivas, seja aeróbias ou anaeróbias, mas ela não pega nenhuma gram-negativa, seja aeróbio ou anaeróbio. Então, se a minha infecção for mista, eu vou ter que associar alguma coisa com a vancomicina, senão os gram-negativos não vão ser cobertos. Ela é uma droga bactericida e inibe a síntese parecelar igual ao beta-lactâmico. No entanto, ela é menos potente que os beta-lactâmicos. Isso significa o seguinte, que se o meu germe for sensível ao beta-lactâmico, eu tenho que escolher o beta-lactâmico, que não a vancomicina. Se o meu germe for resistente ou tiver um risco de ser resistente, aí sim eu vou escolher a vancomicina, até que a cultura me mostre se ele é sensível ou não e tal, né? Então, na prática, se o paciente vem da comunidade, é pouco provável que seja um germe resistente a beta-lactâmico, a não ser aqueles pacientes que vêm da comunidade especiais, que eu vou comentar deles sempre, né? Vem do presídio, utilizou antimicrobiano nos últimos 3 meses, internou no hospital nos últimos 3 meses, é um vozinho que mora no asilo. Então, esse grupo tem risco de ser resistente. Então, se eu tiver preocupado com gram positivo, pode ser que eu vá de cara usar vanco. Internou já tomando vanco, né? Caso contrário, eu só vou utilizar vanco naquele que já está dentro do hospital e lá dentro faz uma infecção por um gram positivo. Por exemplo, um paciente que está utilizando um catéter venoso. A infecção do catéter venoso é geralmente por um gram positivo, o Staphylococcus marsa
ou estáfilo não áureos, coagulase negativo, né? Que são os dois grupos de estáfilos que você tem que saber na vida. O estáfilo áureos, ele tem essas peculiaridades que a gente está falando o tempo todo. Já o estáfilo não áureos, você só tem que saber o seguinte, ele só responde a vancomicina e ponto final. E ele só vai causar problema em pacientes no hospital, ou que saíram do hospital agora. Né? Então, é tipicamente um germe para causar infecção em ferida cirúrgica, infecção de catéter, coisas assim. Bom, a vancomicina, ela já vem sendo utilizada há décadas, né? E hoje em dia já tem gram-positivos resistentes à vancomicina, especialmente o enterococo. Ele é chamado de VRE. Ele já existe com alguma frequência. O Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, embora ele exista, é muito pouco provável que vocês vão se deparar com ele na frente aí. Ele existe em alguns centros muito específicos assim de tratamento, que tem tanta utilização de antimicrobiano, que acaba até aparecendo. Então, na literatura mundial, Staphylo aureus marza, desculpa, aí já não é chamado marza mais, é o varza, que é resistente à vancomicina, e ele já foi relatado, por exemplo, em São Paulo, em Tóquio, em New Delhi, então em alguns locais assim, bem específicos, né? Não vai aparecer em Santarém agora nesse momento, não. Então a gente fica muito seguro para tratar o Staphylo aureus na maioria das vezes, né? Porque ele vai ser sensível à vancomicina, pelo menos, né? Eu comentei para vocês na aula passada que existe o estrepto também resistente à vancomicina. Esse estrepto não é comum no Brasil, mas acontece nos Estados Unidos, ainda que também não seja muito frequente. Mas acontece a ponto deles, num tratamento empírico para o Streptococcus pneumoniae, se for uma doença grave, como a meningite, eles utilizam a vancomicina. Então, nos Estados Unidos, a meningite é tratada com ceftriaxona mais vancomicina, né? Aqui, para a gente só faz a CEF, porque a gente não tem a preparação com esse estrepto resistente a ceftriaxona. Mas olha só, não sei se vocês perceberam, a vancomicina, então, ela vai entrar como tratamento para gram-positivos resistentes a beta-lactâmico, né, que é estáfilo, strepto e enterococo. Né? Mas que na nossa prática só importa para a gente o estáfilo, porque os outros aqui acabam sendo, na maioria das vezes, sensíveis a beta-lactâmico. Bom, vancomicina, além de ser bactericida, o que me dá um pouco de tranquilidade para tratar infecções graves, ela também tem uma penetração razoavelmente boa nos tecidos. Não é tão bom quanto o beta-lactâmico. Por exemplo, ela não é boa para penetrar o sistema nervoso central e também não é muito boa no pulmão, embora possa atingir níveis terapêuticos a depender da dose que você vai utilizar. E aí, a vancomicina tem esse detalhe muito importante. É tão importante que em vários centros do país, aí não em Santarém, você faz a dosagem de vancomicina no sangue para saber se a dose que você está dando está correta ou não está. De tanto que ela pode variar, do tanto que ela não é, às vezes, garantido que vai penetrar bem em todo o local que você quer, né? E geralmente são por bactérias resistentes, que geralmente estão em pacientes selecionados, né? Quer dizer, o natural da utilização da vancomicina é uma situação, às vezes, um pouco tensa, né? Então você não pode errar. E a vancomicina, ela pode alterar muito o seu nível sanguíneo. E a preocupação nossa é sempre qual? Que esse nível esteja sempre acima do MIC da bactéria. Como é que eu garanto isso? Eu faço cultura da bactéria para saber o MIC dela e faço a análise da vancomicina no sangue, a chamada vancomicinemia. Isso, qualquer guideline do mundo vai te falar que você precisa fazer vancomicinemia quando estiver utilizando a vancomicina, né? Bom, o que eu vou fazer na nossa prática, já que eu não tenho esse exame disponível? Eu vou entender que a vancomicina tem essa relevância, né? Não só pelo seu paciente, que geralmente é um paciente pior, mas também por ela ser uma droga meio complicada em termos de biodisponibilidade. Então, eu vou garantir muito bem, quando eu vou utilizar a vancomicina, de escolher as doses muito corretas, né? Bom, eu vou falar disso. Então, quando que eu indico vancomicina? Toda vez que eu tiver uma infecção por um gram positivo, resistente a beta-lactâmico, especialmente, ou quase sempre na prática, MARSA.
Então, essas infecções são aqueles pacientes que estão dentro do hospital. Aquele cara com catéter, drenos, então está com dreno torácico, começa a fazer uma infecção de pele subcutânea ao redor do dreno, por exemplo. Qual será o agente mais provável ali? Possivelmente o MARSA, né? Eventualmente um estáfilo não áurico coagulase negativo, que também a droga única de escolha é a vancomicina, né? Eventualmente pode ser a bactéria que está lá dentro do tórax, causando a doença que levou a colocar o dreno, né? Mas eventualmente ele colocou o dreno, por exemplo, por um trauma, fez o hemotórax. Então, enfim, se eu tiver um dispositivo invasivo no paciente, que invade, no caso, a pele, a bactéria que eu vou preocupar em cobrir é o MARSA, tá? Sempre. Bom, lembrar também que eu posso utilizar uma infecção comunitária desde que eu esteja pensando que é o MARSA, que é o CA-MARSA, né? Isso se esse paciente tiver que internar, porque se ele não tiver que internar, eu posso fazer clinda para ele. Se tiver que internar e tá bem, tá tranquilo, eu também faço clinda, né? Que vai pegar bem o CA-MARSA. Mas, eventualmente, um paciente já chega muito grave, você quer uma droga bactericida, aí vai com vanco mesmo, né? Então, se o paciente geralmente está grave, e aí, como eu comentei, a vancomicina a gente precisa fazer o ajuste de dose de acordo com o nível dela. Então, na prática, eu tenho que fazer. Eu sempre vou fazer a dose adequada. O que a literatura fala para mim sobre dose adequada de vancomicina? É fazer sempre uma dose de ataque. Então, tem lá, por exemplo, a gente faz 25 miligramas por quilo de dose. E depois faço uma dose de manutenção, que é de 15 miligramas por quilo, por dose. Isso na vanco é muito importante, tá, gente? Então, quando vocês forem usar vanco, e vocês vão com certeza, lembra de consultar na hora, caso vocês não estejam lembrando da dose. E dose a gente tem que lembrar de cabeça mesmo, não. A gente vai gravar com o tempo por tanto que a gente utiliza. Então, se vocês começarem a dar plantão na UTI, vocês vão lembrar dessa dose. Mas, na prática, não é o que acontece. A gente não vê isso muito. As pessoas acabam não preocupando com isso, desse detalhe da vanco, e gravando uma dose clássica, que é 1 grama de 12 em 12. Então, todo adulto ganha 1 grama de 12 em 12. Tem vários trabalhos que mostram que essa dose é insuficiente para o tratamento em vários pacientes. Então, o paciente já está grave, então se acaba favorecendo a evolução para o óbito, né? Então, uma discussão que a gente sempre tem da Infecto, por exemplo, quando está fazendo auditoria antimicrobiana ou quando faz visita na UTI para ajudar a discussão de caso, do que é a parte da Infecto, né? A gente sempre vai olhar, tá bom, como é que você está fazendo essa vanco aí? Qual que é a dose? Justamente para isso, para chamar a atenção da importância. E olha, eu não falei disso em momento nenhum até agora, né? A não ser de uma forma geral, né? Que eu sempre vou tentar fazer, por exemplo, infusão contínua beta-lactâmico, às vezes uma dose mais elevada, tal, mas de forma geral, a primeira vez que eu estou frisando a importância da dose, assim, para ter sucesso terapêutico, é agora na vancomicina. Então vocês vão lembrar bem disso, que a Vanco tem esse detalhe, é na hora vocês vão consultar. Então vai ter lugar que vai falar para você fazer 30 miligramas por quilo de ataque. Beleza, vai lá e faz, né? Existe, claro, um máximo. Então, um paciente muito obeso tem uma dose máxima, está lá descrito. Mas lembra de fazer dose de ataque e dose de manutenção. Bom, a Vanco tem outra finalidade além do gram positivo, que é colite pseudomembranosa, que eu acabei de comentar, né? Especialmente na colite pseudomembranosa grave. A gente vai utilizar a vanco oral. Então, como a gente não tem vanco oral disponível, né, a gente não, nem tem no Brasil exatamente, o que a gente faz é pegar uma ampola da vanco venosa, quebrar e dar para o paciente beber. Obviamente, às vezes misturado com alguma coisa. Existe a dose certinha, então você vai ter que fazer um cálculo lá na diluição. Geralmente a dose é 250 miligramas de 6 em 6 horas. Só para ter uma ideia, as ampolas de vanco vêm 500 miligramas, né? Mas o fato é que a gente pega a ampola endovenosa, quebra e utiliza oral, tá? Vanco, então, é uma droga que tem as suas indicações e ela tem alguns problemas. O maior problema dela, que é o mais comum, que é o conhecido como a síndrome do homem vermelho, na verdade, uma alteração mediada por histamina. Parece uma alteração alérgica, né? Então, o paciente tem uma hiperemia difusa. Então, para evitar esse problema, o que a gente faz na prática é sempre fazer a vanco sempre bem diluída em infusão lenta. Então, assim como a clinda dá muitos problemas relacionados à infusão, principalmente flebite, a vanco, por outro lado, já dá problemas de liberação de histamina, alérgico, então você faz ela diluída em infusão lenta.
Então, por exemplo, na prática, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o paciente está lá na UTI, em ventilação mecânica, que é outra situação que a gente utiliza, que a gente pensa muito no MARSA. Eu vou calcular a dose baseada no peso do meu paciente, né? Então vai ter lá um peso de ataque, um peso, para fazer uma dose de ataque. Aí vamos dizer que eu calculei e deu 1,8, deu 1.800 miligramas. Aí eu pego 1,8, eu vou diluir em soro, por exemplo, em 200 ml de soro fisiológico, e vou deixar escorrendo em 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu vou sempre chamar a atenção da enfermagem, porque eles não têm obrigação nenhuma de saber disso, que essa droga especificamente eu quero fazer lento, né? E quero fazer nessa diluição. Então, tem droga que é necessário vocês saberem disso. É claro que na prática clínica, isso vai ser relevante se você tiver uma situação de prática disso, né? Se você trabalha na UTI, é óbvio que isso é importante para você, né? Caso contrário, não. Bom, outros efeitos que a vancomicina tem, porém mais raros, porém graves, é a nefrotoxicidade, então ajuste para a função renal é importante, e saiba que esse paciente tem um risco de piorar a sua função renal se você tiver insistindo na utilização da vanco. No entanto, às vezes ela é a única opção. Não temos disponível para a gente nenhuma outra droga que trata o MARSA hospitalar, apenas vancomicina, né? Tem local que a gente tem a teicoplanina, então pode ser uma opção às vezes, mas de regra a gente não tem. Então, mesmo que o paciente esteja com disfunção renal, se tiver séptico grave por uma infecção que pode ter o MARSA, você vai ter que dar vancomicina. E aí você ajusta a dose. Via de regra, não comentei isso ainda, mas a gente sempre faz a dose do antimicrobiano normal, que você calculou, durante 48 horas, e depois você começa a ajustar de acordo com a função renal. Aí a função renal está lá, a gente na prática utiliza muito o clearance estimado da creatinina. Tem a fórmula, uma fórmulazinha, você calcula o clearance estimado do paciente e depois vai para uma tabela e de acordo com o clearance vai ter lá qual que é a forma de dar a vancomicina. Eventualmente a forma vai ser diminuir a dose, manter a mesmo horário, por exemplo, de 8 em 8 ou de 12 em 12. Em outras situações vai ser dar uma dose diária ou uma dose a cada 5, 7 dias, eventualmente, né? Pacientes em diálise é assim. Enfim, você vai consultar na tabela na hora, né? Outra toxicidade, outro efeito raro da Vanco, mas é grave, e ele é reversível. Então, se você perceber que está acontecendo isso e retirar a droga, é muito provável que o paciente vai melhorar. O grande problema é que às vezes é um paciente que está lá entubado na UTI por vários dias, utilizando vários antimicrobianos. Então tem que lembrar que esse efeito colateral é o que você não vai conseguir perceber na prática no paciente que não está conversando contigo, né? Por exemplo. Então tem que ter cuidado com isso. É uma droga que precisa de ajuste de função renal e é tranquila na paciente grávida, né? Então, sim, vancomicina, quando é que eu vou usá-la? Qualquer infecção que eu tenha o estáfilo, seja o aureus ou não aureus, que geralmente é um germe adquirido no ambiente hospitalar. E esse paciente vai ter uma infecção específica, ou a infecção de catéter, ou qualquer infecção que apareça na pele subcutânea, ou pneumonia associada à ventilação mecânica tardia. Então, o paciente está lá entubado, tem 3, 4 dias, ele começa uma pneumonia, chamada de pneumonia tardia. Nesse caso, o estáfilo é um germe importante na gênese da pneumonia. Então, no esquema vai ter lá tratamento, qualquer coisa mais vancomicina, né? Ou paciente da comunidade que você acha que tem critério de risco para ter o MASA comunitário, se tiver mais grave, você quer uma droga bactericida, venosa, blá, blá, vancomicina é uma opção boa. Então, vanco é só para isso, nessas circunstâncias, tá? A gente não vai inventar para outra coisa, não, tá bom? Bom, então, outra droga que eu quero falar, hoje eu vou falar só de mais duas classes, é a classe das sulfas. É uma droga que eu também queria que vocês aprendessem a utilizar, porque ela tem detalhes muito interessantes assim. E é uma droga antiga, né, que tem posto de saúde, ela é barata na maioria das vezes, então ela é uma droga interessante. Só que o uso dela atualmente, na maioria das vezes, é errado. Então, vamos entender um pouco aqui. A sulfa, no caso eu vou me referir a sulfamethoxazol trimetoprim. Eu não vou falar das outras sulfas, e existem outras sulfas, mas não é interessante do ponto de vista prático a gente usá-las. Elas são muito específicas, né? Então, por exemplo, eu tenho
Tem a sulfadiazina de prata, que é, na verdade, só usada na forma tópica em pacientes queimados, em situações muito específicas, na prática utilizada assim de um jeito super exagerado e errado, né? Mas é isso. Tem a sulfadoxina utilizada na toxoplasmose. Então, assim, para vocês, do ponto de vista prático, a gente vai aprender a sulfametoxazol trimetoprim. As sulfas, geralmente, elas são utilizadas associadas, né? Então, a sulfadoxina, por exemplo, a gente associa com pirimetamina, né? A sulfametoxazol ela vem associada com trimetoprim. E vem associada no mesmo comprimido, né? Ou no mesmo frasco, então já fica fácil para a gente. São duas substâncias que atuam na mesma, não no mesmo local, claro, mas no mesmo sítio, assim, vamos dizer, na mesma reação, né? Tanto o metoxazol quanto o timetopim, eles atuam nas reações que levam à produção, à formação do DNA na bactéria. De forma geral, ela inibe a formação do ácido fólico, que é um componente essencial para a bactéria, né? A gente não produz nosso ácido fólico, a gente pega da comida, né? A bactéria não, ela precisa produzir ele. Então, ou seja, é uma etapa fundamental nela. No entanto, a sulfa, embora atua numa etapa fundamental da bactéria, ela é bacteriostática. Eventualmente, ela é bactericida, geralmente, na verdade, é bactericida contra o Staphylococcus aureus. Então, o que é muito interessante, porque o Staphylococcus aureus pode dar infecções graves, né? Bom, então assim, é um mecanismo de ação muito diferente dos outros, né? Então não tem nada a ver com parede celular agora, e nem com inibição de síntese proteica, já é formação de DNA. No entanto, é bacteriostática, é uma droga muito ativa para gram-positivos e também alguns gram-negativos aeróbios, não atua contra nenhum anaeróbio, e ela tem uma ação também contra protozoário e fungo. Então ela é utilizada em várias outras doenças infecciosas aí. Mas ela não pega anaeróbio. Então, se eu tiver que fazer um tratamento de uma infecção mista e que tem anaeróbio no meio, seja positivo ou negativo, eu vou ter que fazer alguma outra droga, né? Associar a sulfa ou escolher alguma outra classe. A sulfamethoxazol trimetoprim tem EV e oral, o que é ótimo, né? O oral tem a vantagem de ter uma absorção muito boa. A concentração sanguínea que atinge no comprimido é quase igual à aplicação EV. Então, isso é bem importante. Às vezes, um paciente está internado no hospital, grave, você está utilizando a sulfa aqui, para um caso específico, e não tem EV. E o paciente está lá com sonda, ok, você faz a sulfa pela sonda, guardadas as proporções, se não tiver muita alteração no trato gastrointestinal, a gente sabe que a absorção vai ser legal. A sulfa distribui muito bem no organismo inteiro, incluindo sítios difíceis, geralmente, né? Então, próstata, a sulfa chega bem, osso, sistema nervoso central, atravessa a placenta. Então, tem essa vantagem de você saber que é muito provável que, independente do sítio que você queira tratar, a sulfa vai chegar lá, né? Se ela for uma droga boa para aquela bactéria, você vai tratar bem. Então, é uma ótima droga para osteomielite, por exemplo. E ela é melhor ainda que a clinda, porque ela é muito mais barata. E ela pode ter no posto, né? E tem uma posologia mais interessante, de 12 em 12. Então, ela é uma ótima droga para os ortopedistas usarem, né, na sequência de tratamento ambulatorial de um paciente que sai, né, por exemplo. No entanto, eu comentei agora há pouco, ela é muito mal usada hoje em dia. Por quê? Porque a sulfa, historicamente, inclusive, incluindo quando ela apareceu, com um espectro amplo, pegando positivas e negativas, ela foi muito utilizada na prática para tratamento de infecção urinária, para tratamento de otite, amigdalite, sinusite. Então, ao longo dos anos, das décadas, ela foi tão usada que ela acabou selecionando muita bactéria gram-negativa resistente. As gram-positivas continuaram sensíveis, especialmente o estáfilo. O estrépito nem tanto. Então, hoje em dia, a gente utiliza muito a sulfa em relação à bactéria para o Staphylococcus aureus. Então, do mesmo jeito que a clinda tem esse direcionamento legal com o Staphylococcus aureus, né, embora a clinda seja muito bom quanto o estrépito, a sulfa também é muito boa para o Staphylococcus aureus. Já não é tão boa para o estrépito. Então, porque já foi utilizando tanto que o estrépito foi adquirindo resistência, né?
Então, a gente vai utilizar muito sulfa hoje em dia, em relação à bactéria, não mais para urinar, tratamento de infecção urinária, ou otite e tal, porque aí são gram-negativos, né? Mas especialmente para infecções de pele subcutânea, onde o estáfilo é um causador importante, né? Outra infecção que o estáfilo é o principal é a paroníquea, então a infecção do tecido ungueal, geralmente infecção de pessoas que quando a paroníquea não é por fungo, né? A paroníquea crônica é por fungo. Agora, a aguda, que geralmente é alguém que te procura porque está com infecção no leito ungueal de aparecimento recente, assim, pode saber que seu Staphylo aureus, a droga de escolha, inclusive, é a sulfa, né? Para vocês, assim, de que é interessante é lembrar dela na infecção na paroníquea e nas infecções de pele subcutânea, incluindo aquelas que você acredita que possa ser o C-Amarsa, porque além da clinda, a sulfa também é uma outra droga que trata o MARSA comunitário. Então, não só trata bem o MARSA, o Staphylo aureus sensível da comunidade, então qualquer pele subcutânea, sulfa é uma boa, como trataria o MARSA resistente da comunidade, assim como a clinda faz, né? E a osteomielite também pelo Staphylo aureus. Bom, se você tiver uma infecção por um gram-negativo, que você tenha a cultura e seja sensível, aí você pode usar, né? Ou você não tem a cultura, quer testar, é uma ideia, desde que a sua infecção for por desde que a sua infecção seja num paciente tranquilo, né? Então, às vezes é uma cistite, por exemplo. Um paciente vai tomar remédio em casa, está lá atendendo o posto de saúde, e o paciente não tem muita condição para comprar alguma outra coisa. A gente viu aqui agora há pouco que a Moxiclave seria melhor, mas a Moxiclave é caro, né? Então, você está lá trabalhando no posto, tem sulfa no teu posto, o paciente é tranquilo, não é um idoso, não é nenhum paciente com comorbidade. Você passa o sulfa e fala, ó, você vai voltar comigo, manda fazer cultura, né, claro. Você vai voltar comigo daqui a 2, 3 dias para eu ver como é que você está de sintoma. Ah, tá melhor? Vamos continuar a sulfa. Aí chega a cultura, você vê lá que é um germe sensível, beleza, você resolveu o problema, né? Não tem que ser taxativo assim. Agora, é um paciente especial, aí já não é uma droga, né? Por exemplo, eu tive um caso recente de uma pessoa que foi tratada de uma idosa que abriu um quadro de ITU com confusão mental, né? O idoso às vezes faz isso. E aí foi descobrir uma ITU e deram sulfa para ela. Então, assim, ela acabou não tendo uma evolução boa e foi para o hospital, faleceu, na verdade. Então, assim, claro, foi uma fatalidade de uma bactéria muito virulenta, mas houve um erro ali inicial já. Não era uma opção legal para aquela pessoa, não era um paciente tranquila, era um paciente com alteração sistêmica pela infecção, né? É diferente de uma cistite, sabe? Então, não foi uma escolha legal, né? Se foi isso que levou ao óbito, não vou falar sobre isso, não tem como afirmar, mas a escolha inicial não foi boa, né? Paciente com diarreia, por exemplo, é outra droga que é comum passar por diarreia, porque diarreia geralmente é uma doença tranquila, né? Na verdade, é uma doença que nem precisa de antibiótico na maioria das vezes, mas vai que você acha que precisa e porque você achou algum critério no seu paciente que merece um antimicrobiano. Seja porque está persistindo, seja porque teve uma febre, seja porque apareceu sangue nas fezes, sei lá. Critérios que são utilizados de forma empírica para indicar o uso de um antimicrobiano. A sulfa seria uma opção. Lembrando que, como ela não é muito boa para gram-negativo, a chance de aquilo, ou seja, de não pegar bem aquela salmonela ou pegar aquela shigella, é grande. Então, o paciente tem que ser olhado de perto e orientado que, se ele tiver sinais de alarme de piora da diarreia, né, desidratação, que seria o caso, que tem que voltar, enfim. É uma possibilidade, né, de você utilizar com esse tipo de cuidado. Na prática, a gente também utiliza a sulfa, às vezes, em infecção de sítio cirúrgico, né? Então, se for uma cirurgia que envolva um sítio que não tem anaeróbio, porque lembra, a sulfa não pega anaeróbio, a sulfa é uma boa opção para infecção de sítio cirúrgico, porque é infecção de pele que é muito tranquila, né? Você vai tirar um ponto ou outro, ficar observando seu paciente, trocar curativo várias vezes, e eventualmente tem uma celulite associada, aí você pensa em utilizar um antimicrobiano, porque quer dizer que a bactéria está invadindo ali o tecido. Mas o paciente está super bem e tranquilo, a sulfa é uma ótima droga para isso. A gente faz isso muito, inclusive, né? Então, assim, via de regra, a sulfa vai entrar como opção para gram positivo? Sim, especialmente um gram positivo do tipo Staphylo aureus,
nessas circunstâncias aqui. Só para vocês saberem também, a SUFA tem outras indicações muito importantes, e nessas outras, inclusive, ela é indicação de escolha, ela faz muito parte do nosso rol de tratamento em pacientes HIV, né? Então, muitas infecções do paciente HIV, pneumocistose, toxoplasmose, a droga de escolha é a SUFA. Né? O paciente HIV faz muita diarreia crônica por isóspora, que é um protozoário, ou ciclospora, a droga também é SUFA. Paracoco, a gente utiliza muito, sulfa é uma ótima droga, a droga paracoco é uma doença que você vai tratar aí 2, 3 anos, então é uma opção legal, porque o paciente pode pegar no posto, né? Eu comentei lá atrás da meningite pela listéria, né? Que a listéria a gente vai sempre utilizar ampicilina, é a droga de escolha. No entanto, se o paciente for alérgico a beta-lactâmico, eu preciso ter uma opção. Listéria é um bastonete gram-positivo. Você poderia pensar na clindamicina, né? É uma ótima droga para gram-positivos em geral, seja aeróbio ou anaeróbio. Isso é verdade. Só que clinda não penetra o sistema nervoso central legal. Então, não é uma opção nesse caso. A opção, então, seria para o alérgico a beta-lactâmico a sulfa. É o que vai estar nos guidelines de tratamento de meningite por listéria, se for alérgico a beta-lactâmico, né? A nocardiose é uma doença rara, mas acontece, ela pode vir na forma de micetoma ou infecções pulmonares, e também, só para vocês saberem que a sulfa está lá no meio. Mas para vocês, na prática, a sulfa vai entrar pele subcutâneo, basicamente, seja ferida crônica, seja doença aguda, e doença de tecido ungueal, né, basicamente, tá bom? Bom, sulfa tem alguns probleminhas. Tem que ajustar, né? Se tiver problema renal. Eu não posso usar sulfa na gravidez a depender do trimestre. Então, ela não é legal no primeiro nem no último trimestre de gravidez. No primeiro, por já ter se demonstrado teratogenicidade, e no último, porque ela pode causar icterícia neonatal, porque ela desloca a ligação da bilirrubina com a albumina. A sulfa pode causar cristalização nas vias urinárias, na verdade, a própria sulfa cristaliza e forma cristais que aparecem no exame de urina, ou eventualmente até cálculo. Sulfa, às vezes, se eu estiver utilizando dose alta, a gente utiliza dose alta na pneumocistose, por exemplo, tem um risco de causar hiperpotassemia, porque ela tem uma alteração lá no tubo distal, geralmente, na verdade, quem faz mais isso é o trimetoprim. A sulfa, e aí no caso é a sulfonetoxazol, causa depressão medular, também acontece no paciente HIV, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que geralmente é reversível, mas pode causar aplasia, né, que seria a forma irreversível da toxicidade medular. A sulfa pode dar hemólise em quem tem deficiência de G6PD, que é uma situação rara, porém no Brasil o local mais comum de aparecer é na região amazônica, por isso é uma coisa que vocês aí têm que se preocupar com isso, de sempre checar se aquela droga que vocês vão passar para o seu paciente tem risco de causar hemólise em quem tem deficiência de GSPD. E aí, se tiver risco, você vai sempre considerar uma outra opção, ou fazer o exame de G6PD, né? E, além disso, o que acontece com mais comum na prática é da alergia. É muito comum da urticária, rachas cutâneo, às vezes até Steven Johnson, né? Então, pacientes que chegam com doença de pele, cometendo a mucosa, que vai investigar a causa, a primeira coisa que você pergunta para o paciente é se ele tomou sulfa recentemente, né? A sulfa pode dar também o que a gente chama de doença do soro, né? Que é uma reação alérgica tardia. A doença do soro tem esse nome porque ela foi descrita com soro, mas na verdade ela pode aparecer com qualquer exposição de antígeno, né? Então, é uma reação de hipersensibilidade tardia, que envolve formação de imunocomplexo, vai causar vasculite. Então, ela aparece geralmente 1, 2, 3 meses depois do agente ter sido usado. Então, às vezes é difícil a anamnese por isso, né? E a sulfa é um dos antibióticos implicados na doença do soro, só para ilustrar aqui que a sulfa tem seus problemas. Então, eu tenho que saber, basicamente, que a sulfa pode dar coisas relacionadas à pele, ao rim e à medula. Eu tenho que ter isso em mente para poder manusear meu paciente lá na hora sobre isso, tá? E finalizando as drogas por gram positivos, que eu quero falar hoje, eu vou falar da classe da tetraciclinas, que também é uma classe muito legal para vocês aprenderem a utilizar. Eu não vou falar hoje de fluoroquinolona e macrolídeo, e eu vou deixar para falar na próxima, porque eu vou entrar na próxima com classes para gram negativos.
Embora a fluoroquinolona e macrolídeo seja também usada para gram positivo, ela na maioria das vezes entra para gram negativo. Então eu vou deixar deslocado essa discussão para fazer mais sentido para a gente. Mas eu vou relembrar lá na frente que essas duas classes entram muito bem para gram positivo também. Tá? Bom, mas hoje eu vou falar da tetraciclina, que é uma outra opção legal para gram positivo. Nós temos das tetraciclinas, especialmente a doxiciclina. As outras são muito específicas e vocês não vão utilizar na prática, possivelmente. Então vamos só lembrar da dox, é uma ótima droga para vocês aprenderem. É uma droga relativamente barata. Ela tem como ação inibir síntese proteica, também se ligando à ribossoma, porém em local diferente da clindamicina e dos macrolídeos. Então elas não têm interação entre elas assim. Elas são muito boas contra positivas e negativas, especialmente aeróbias, mas elas eventualmente, diferente da sulfa, também pega anaeróbios. E, diferente da sulfa, elas são muito boas contra intracelulares. Na verdade, a tetraciclina, vocês vão ver na prática, a doxiciclina, como exemplo melhor delas, vai ser sempre muito bem indicada quando a sua infecção tiver intracelular envolvida. Por exemplo, pneumonias comunitárias, né? Às vezes elas é uma ótima droga para isso. Bom, as tetraciclinas em si, elas são diferentes um pouco no espectro de ação e um pouco na farmacodinâmica. De forma que a mais favorecida nesse sentido, tem melhor farmacodinâmica e melhor espectro, é a doxy, que é a que eu vou falar mesmo. Não vou falar das outras, não. Não precisa saber delas, né? As tetraciclinas, elas têm um problema de exercer ação tóxica sobre células humanas por se ligar a tecido calcário de formação. Então, a tetraciclina não pode ser utilizada em criança e em gestante por conta disso. Tirando isso, ela não tem outra contraindicação, tá? Então, a doxiciclina, que é o exemplar melhor da classe, ele é o melhor porque ele é o mais bem absorvido oral, e doxi a gente só tem oral, basicamente, para usar. A gente tem a DoxEV, mas ela é muito reservada em programas do Ministério da Saúde para tratamento da febre maculosa. Então, você não vai ter ela para utilizar no seu paciente, a não ser que seja com febre maculosa. Então, você vai ter muito oral. Então, ela tem tanto no hospital oral, quanto nos ambulatórios, e é vendida em farmácia, né? Bom, então, ela, tomada oral, ela é muito legal, porque ela não tem problema com o alimento, não diminui a absorção, como as outras tetraciclinas, ela não causa intolerância gástrica, como as outras tetraciclinas, ela tem uma absorção muito boa, ela atinge dose terapêutica no sangue equivalente à apresentação venosa. A meia-vida dela é bem longa, então a gente faz a dose dela de 12 em 12 horas. Ela não precisa ajustar em situação nenhuma, nem renal, nem hepática, ela é segura nisso. Ela não pode dar na gravidez, né, como eu comentei. E ela penetra muito bem os tecidos todos, assim, melhor do que muitas outras drogas, né, incluindo o sistema nervoso central. Então, numa meningite, ela seria uma ótima opção nesse sentido. Bom, mas quando é que eu utilizo as tetraciclinas? E no caso a doxiciclina? Toda vez que eu tiver infecção com intracelular. Então, assim, ela está dentro do capítulo do estudo, e isso é uma forma didática de passar para vocês, da preocupação com gram-positivos, né? Então, eu vou lembrar da dox, infecções por gram-positivos. Especialmente uma infecção por gram-positivo que também tenha lá no meio um intracelular. Porque aí ela faz mais sentido, porque ela é muito importante para intracelular. Mas ela também vai ter participação em gram-positivo sem intracelular, por exemplo, pele subcutâneo. Assim como a clinda e a sulfa, a doxiclina é a terceira droga que existe que tem ação contra o C-Amarsa, por exemplo. Então, eu posso selecionar a doxi para uma infecção por gram-positivo, desde que esse gram-positivo seja um gram-positivo selecionado. Caso contrário, eu vou escolher um beta-lactâmico, né? Por exemplo, cefalexina ou amoxiclavulanato. Agora, é um paciente que selecionado, daqueles lista toda que eu já falei 1000 vezes, aí eu começo a imaginar que ele pode ter um estáfilo mais importante que a Marsa, aí eu sei que não vai responder bem a cefalexina nem a amoxiclave. Então eu vou passar para ele ou clinda, ou sulfa, ou doxiciclina. Vantagem de uma em relação à outra, né? Essas três, então, assim, a clinda é a mais cara,
a que tem que tomar mais vezes ao dia, então ela perde muito nesse sentido, né? A sulfa, ela tem uma ótima ação, desculpa, ela é muito legal porque ela é barata, tem imposto de saúde, toma de 12 em 12, então ela ganha muito das outras duas nisso, e não à toa é a que a gente mais prescreve. No entanto, a sulfa peca um pouco no gram negativo, né? Então, se o meu paciente estiver achando que ele pode ter mais gram negativo naquela ferida dele, porque está muito selecionado, por exemplo, de repente a dox é uma opção melhor do que a sulfa, né? E a dox não é muito cara e também é de 12 em 12, então ela é uma opção legal. Então, lembrem dela nessa circunstância. Ou, como eu disse, uma infecção por um gram positivo também, em que eu tenha possibilidade de ter intracelular. Por exemplo, pneumonia comunitária. Ótima droga para pneumonia comunitária para tratar em casa. Vai tomar doxiciclina de 12 em 12 horas. Muito mais barato que a amoxiclave, por exemplo. O que vocês vão ver muito a dox na prática? Não é isso. Isso aqui acaba que é um detalhe que eu quero que vocês aprendam, porque é o que diferencia no tratamento, né? Mas a maioria das vezes as pessoas vão utilizar as drogas que elas gravaram na cabeça, sim. Aí vocês agora estão aprendendo que a doxy é muito legal nesses casos aqui, de pele e pulmão. Mas vocês vão utilizar muito na prática nas ISTs, né? É a droga de escolha para tratar a clamídia, que esteja causando, por exemplo, linfogranuloma venéreo, ou a clamídia que causa uma infecção mais grave na paciente, que seria a DIP. Porque a clamídia que causa uretrite, geralmente ela vai responder muito bem com a azitromicina em dose única, a gente vai ver isso lá daqui a pouco. Mas se for uma clamídia dando, que é a mesma clamídia, né? Só que se ela estiver causando uma infecção mais grave, no caso, por exemplo, uma infecção de anexo uterino, do próprio endométrio, eu não vou fazer ácido, geralmente. Vai ser doxiciclina, a droga de escolha, né? Vai estar em qualquer guide de tratamento de DIP. No linfogranuloma venéreo também é a droga de escolha, né? Ácido também pode usar, mas geralmente os guides do Ministério colocam doxi como escolha para aqui. E a rickettsiose, que aí no Pará é mais importante, a febre maculosa, no centro do Pará, em Santarém não tem, ou o tifo, que é mais para o lado de Belém, né? Em Santarém a gente não tem problema com rickettsiose, vocês não vão ver isso na prática, não. Mas saiba que existe essa doença, na verdade são várias doenças causadas por rickétsias, que são germes intracelulares. Eu tenho a rickettsia dando a febre maculosa, dando tifo, tem outras também. Mas na prática eu quero que vocês lembrem da doxy, claro, na DIP, no linfogranuloma, e vocês, agora diferenciados, vão utilizar eventualmente na pneumonia, porque você sabe que é uma droga segura, vão utilizar na infusão de pele subcutânea, porque você sabe que ela tem vantagens, é legal, né? A gente não tem mais caso de cólera há muito tempo, né? Mas saibam que é a droga de escolha também para tratar. E a gente utiliza a doxy também como profilática, tanto na malária pelo plasmódio, quanto na leptospirose. São situações muito específicas, né? A gente não faz profilaxia de lepto e malária assim à torta e direito. Mas vai ter paciente que vai ser interessante fazer essa profilaxia. Eu só deixei só para vocês saberem que a droga de escolha na profilaxia nessas circunstâncias é a doxy também. Problema, a doxy então está parecendo a melhor maravilha do mundo e quase é, ela tem alguns problemas. Primeiro que eu já comentei, ela não é utilizada em criança, não é uma opção, e nem em gestante, pela ação que ela tem em tecidos em formação, tecidos calcários, né? Então vai afetar o crescimento da criança, a questão da formação dentária também. A doxy pode dar fotossensibilidade, então a gente tem que avisar o paciente para utilizar protetor solar. Isso pode ser um problema, né? Que inviabiliza às vezes a utilização, mas eu preciso lembrar disso. E a doxy eu preciso, na hora que eu passar para um paciente, checar a interação medicamentosa, porque ela tem interações importantes, assim. Não vem ao caso gravar isso ou lembrar, mas só vem ao caso saber. E na hora você vai checar qualquer livrozinho, aplicativo, se pode ou não pode utilizar. Né? Então não vou nem entrar no detalhe. Mas eu quero que só você lembre disso. O problema de doxy aqui não posso fazer em criança, posso fazer em grávida, e tem problema de interação medicamentosa, e eu tenho que lembrar do meu paciente utilizar protetor solar. Ponto. Já está resolvida a questão da doxy, tá? Então, assim, de uma forma geral, gente, para gram positivo, nós vamos sempre escolher algumas dessas. As outras classes que a gente vai discutir lá na frente, ainda que elas atuem contra gram positivos,
raramente são utilizadas com esta finalidade. Agora, esses que eu falei agora, beta-lactâmico, vancomicina, a doxiciclina, no caso das tetraciclinas, a sulfa e a clinda, é o protótipo da droga para gram-positivo. Isso significa que toda vez que alguém estiver te perguntando nas discussões aí, os outros infectos, por exemplo, vocês estão lá discutindo um caso lá da emergência, e aí, que droga nós vamos utilizar? Vocês vão chegar sempre no raciocínio de qual que é a bactéria envolvida, um gram-positivo, aí vocês vão vir na cabeça aí, bom, gram-positivo ou vai ser beta-lactâmico, ou vai ser clinda, ou vai ser sulfa, ou vai ser doxy, ou se for resistente, né, um gram-positivo especial, vai ser a vancomicina. Então, gram-positivo. Preferencialmente, como é que eu escolho entre essas opções? Preferencialmente é sempre beta-lactâmico, porque ele é o mais bactericida deles todos, né? Alguns, inclusive, não são nem bactericidas, né? Então, eu vou escolher o beta-lactâmico quase sempre. Dentre os beta-lactâmicos, eu vou especialmente lembrar de fazer as penicilinas, porque quanto mais simples em termos de beta-lactâmico eu for, menos gram negativo eu cubro e eu não preciso de gram negativo, porque eu estou pegando infecção por gram positivo. Então, eu vou sempre escolher amox, né, ampicilina, penicilina cristalina, eu vou sempre tentar a penicilina, né? Se for um Staphylo aureus, a penicilina de escolher a oxacilina, né? Fazer oral, geralmente, ou é amox ou amoxiclave, ou uma cef de primeira geração, que no caso é cefalexina oral ou cefalotina venosa. Então, toda vez que eu vou escolher um beta-lactam para um gram positivo, desculpa, talvez se for um gram positivo, eu devo preferencialmente escolher um beta-lactâmico, e entre eles eu vou pensar que vai ser ou, né, amox, amoxiclave, cefalexina, ou cefalotina se for venoso, oxacilina se for venoso por Staphylo. Então, a ideia que você tem que ter na cabeça de usar beta-lactam para gram positivo se resume a isso daqui, né? Bom, eu vou deixar os outros beta-lactâmicos, ou seja, cefalosporinas de segunda, terceira, quarta, carbapenêmico, quando a minha infecção tiver concomitante gram-negativo, porque eles são mais para isso, né? Ou então vou pegar uma penicilina e associar inibidor de beta-lactamase. Então, eu vou fazer essa modificação quando tiver gram-negativo na minha história. Bom, opções alternativas a isso, clinda, sulfa e doxy. Em qualquer outro caso que eu pudesse fazer um beta-lactâmico, eu posso fazer essas três. Se eu tiver, por exemplo, um caso leve, porque lembrar, eles são bacteriostáticos, né? Então, são casos leves, ou em casos que seja leve ou não, eu tenho lá um CA-MARSA envolvido. Aí não adianta beta-lactâmico, não vai responder. Então, eu vou ficar entre essas três aqui. Ou, se esse MARSA for, né, um paciente tiver muito grave, ou for um MARSA hospitalar, aí já é a vancomicina a droga de escolha. Então, a vanco vai sempre entrar nas infecções no hospital. Então, infecções que tenham os catéteres, infecção que tenha dreno, ou seja, qualquer infecção de dispositivo que perfura a pele. É só lembrar disso. Então, eu não vou preocupar com um dispositivo do tipo sonda. Não vai dar problema de gram positivo, né? São os de pele. Ou na ventilação mecânica, pneumonia, ventilação mecânica tardia, o MARS aparece. Então, nessas circunstâncias, eu vou pegar sempre a vancomicina. E a clinda, eu vou lembrar daquele detalhe importante que agora vocês estão sabendo, e isso vai fazer vocês fazerem a diferença no tratamento, né? Que é usar a clinda como inibidor de produção de toxina. Então, aquele paciente grave que está com infecção por um gene produtor de toxina, ou seja, Streptoestáfilo, então uma infecção em que a toxina está evidente para você, o paciente está toxemiado na tua frente, você vai pegar um beta-lactâmico, porque ele é sempre a preferência, mas vai associar a clindamicina nesse caso, porque tem toxina envolvida. Bom, é isso que eu queria falar, finalizando o gram positivo. A aula que vem vai ser gram negativo. Eu queria saber se ficou claro, se vocês têm dúvida, como é que está a situação aí. Pessoal, vocês acham que está tudo certo? Eles estão respondendo no chat, professor. Tá, vê se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu preciso responder agora. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tenho acesso ao chat? Deixa eu ver. Tem não, né? Tem sim, só aperta ali naquela. Aqui, Tá né? escrito assim. Isso. Ah,
Mas eu não tenho muitas perguntas, não, Não tem tá? dúvida. Não, ótima aula, muito bom. Uai, então tá bom demais. Mas foi muito boa mesmo, professor, bem. Eu tenho a intenção de, quando a gente terminar de falar tudo, fazer um pouco com vocês assim de, de assim, tá bom, Renato, você falou isso tudo agora, como é que na prática a gente lida com isso? Nós vamos fazer, depois de falar de todas as drogas, um pouco da questão prática para vocês ficarem mais Certo, como se seguros fosse com isso. Pode casos deixar que no clínicos, final de tudo a assim, gente vai é fazer isso? isso, tá? Bom, nós vamos fazer quarta-feira agora? O que vocês acham? Acho que sim, pode ser, professor. Tá, 7 horas, né? Falar Então com o na quarta a pessoal, eu gente. reconfirmo direitinho, mas assim, até o breve momento está marcado. Tá. A ideia da quarta é a gente entrar nos negativos, talvez até finalize mesmo.